Bem-vindas à aula do relaxamento do ventre. Aqui nessa aula eu vou explicar um pouquinho o que é o movimento Yoni Flow. Yoni é o aparelho como um todo, a tua pelve, né? Todo o aparelho. Entra aqui a vulva, a vagina, útero, ovários, trompas de falópio. Então, todo o aparelho, quando a gente estiver falando de Yoni, eu vou estar falando de todo o nosso aparelho, de toda a pelve, né? E a necessidade do relaxamento desse lugar. Viver no flow significa estar em estado de presença, estar num estado de leveza na presença. A gente pode pensar aí que quando a gente está no futuro, a gente gera ansiedade. Quando a gente está no passado, a gente gera angústia, frustração, né? São emoções que nos ligam a sensações também ruins e de desequilíbrio. Quando a gente está no presente, a gente está ligado, então, nesse momento de presença que traz o aqui e agora, a conexão, e retira essa ansiedade ou tensão. Falando no lugar aqui aonde fisiologicamente fica, né, a nossa Ioni ou Ioni, todo o nosso aparelho, a gente está falando em Ayurveda da casa de Vata. O que significa isso? Em Ayurveda a gente fala dos biotipos Vata, Pitta e Kapha, ligado aos elementos, né? Então o Ayurveda fala que todos nós e tudo na natureza possui os 5 elementos. Na junção dos elementos, a gente tem os biotipos. Então, na junção do ar e éter, a gente tem o dosha vata. E com todas as qualidades que o ar e éter podem trazer para o meu corpo. Fluidez, mas também ressecamento, né? Falta corpo, falta viscosidade. E o Pitta, o fogo e a água, então com ele também todo o calor e transformação que a gente consegue com o fogo. E o Kapha, a terra e a água. Então a gente tem aí já a estrutura, né? A gente tem o corpo, a estrutura. A gente tem como o barro, né? Terra e água. A gente já tem uma outra densidade, mas também tem aí viscosidade, umidade. Então, cada um desses doshas no corpo de todas nós, sem agora falar qual dosha tu tem, né? Qual elemento tu tem maior no teu desenho, ou de qual dosha você nasceu ou você está, sem falar em equilíbrio e desequilíbrio, ou ter que fazer uma anamnese, a gente está falando de todas nós. O nosso corpo é comandado por ar e éter na Ioni, no ventre. E o nosso corpo também é comandado por ar e éter no nosso sistema nervoso. Né? A nossa cabeça também é um lugar de comandos de ar e éter, ou seja, de espaço vazio, com muito movimento. E os neurônios estão ali, né, para nos mostrar todo esse movimento. Preciso também de fogo, preciso também de terra e estrutura, mas a gente tem muito mais aqui o elemento ar. Então, a gente tem desequilíbrios muito parecidos. Sempre que eu tiver um desequilíbrio no meu sistema nervoso, eu também estarei desequilibrando o meu útero. Casas muito parecidas, terminações nervosas que se comunicam através da medula, né, também, e aí é uma aula mais complicada, mas através dessas terminações nervosas, que eu acho que assim fica bem mais fácil de entender, a gente comunica a ansiedade, o medo, a angústia, ou a paz, tranquilidade, a amorosidade, através de mente e ventre. Então, sempre que eu tiver uma cabeça muito ansiosa que não para, eu posso ter também desequilíbrios, e devo ter também, desequilíbrios na minha menstruação, desequilíbrios na minha fertilidade, talvez, né? Na busca de querer engravidar e não conseguir, desequilíbrios hormonais, dores, desequilíbrio no intestino também, importante falar, né? Que é um lugar onde a gente trava. E através de técnicas de relaxamento, a gente conseguiria, então, estabilizar o equilíbrio ou reestabilizar um equilíbrio no ventre. E essas doenças que eu falei. Então, as doenças menstruais ou dificuldades, né, na menstruação ou no ciclo como um todo, eles estão muito ligados, sim, às tuas emoções e ao teu humor.
Dentro de uma visão do Ayurveda, a gente também fala dos ciclos desses elementos, né? Então, o elemento terra e água, ele está no momento de construção do endométrio, no momento onde a gente está antes da ovulação. A gente está construindo e reconstruindo, né? Tudo um novo ciclo acontecendo. O início é essa nova construção do endométrio, ela é muito perto, ela está sendo influenciada pelo dosha kapha, que é a terra, que é a água, que é a estrutura, que tem emoções de sensibilidade assim, muito mais amorosa. É sensível, é amoroso, está doando, é nutridor. A gente tem ali, então, chegou na ovulação, né? Até ali a gente tem essa influência desse dosha. Nesse momento de ovulação, se não houve a gravidez, passas para um novo momento do ciclo, que é um momento onde o fogo faz essa desconstrução. Então, aí estamos todas nós sob influência do dosha pitta e o seu fogo e água. Isso significa que o emocional de pitta está mais forte, influenciando o nosso humor. São esses 10 dias que antecedem o fluxo menstrual. Esses 10 dias que a gente conhece como TPM. Na visão do Ayurveda, a TPM seria a gente estar com o nosso fogo muito aceso, muito ligado, queimando mesmo, trazendo para a gente a intolerância, porque esse é o emocional do Pitta. Pitta é intolerante, muita gente sabe do Pitta por raiva, né? Falar, o Pitta é muito raivoso, mas a intolerância, eu acho que nesse momento de TPM é o que mais encaixa. Então, estamos num emocional já mais delicado, mais intolerante, mais forte, mais fogo. Então, se eu estou bem, existe uma produção muito boa. Nesse momento de TPM, existe uma transformação na minha vida. Se eu estou muito mal, existe uma irritabilidade muito grande. Existe um emocional que desequilibra o tempo todo, né? Choro para raiva e fica nessa dualidade de emoções. Pois no momento que o fluxo está para sair, né, no momento que tem o sangramento, acontece o sangramento, então, pelo movimento de vata, que retira o sangue do nosso corpo. Esse movimento descendente, que trabalha também o intestino, que trabalha também o parto e o sangue menstrual, ele é comandado pelo dosha vata. E os elementos, então, ar e éter, que formam esse movimento. Então, só aqui vocês podem entender que Vata, Pitta e Kapha, ou os 5 elementos, eles são muito importantes no equilíbrio da menstruação. Para eu ter um ciclo mensal equilibrado, não só durante o fluxo, mas sim um ciclo de construção, desconstrução e retirada do corpo. Para que isso aconteça equilibrado, eu preciso ter o sistema nervoso e o meu ventre em equilíbrio. Então, o Yaniflau fala disso, o relaxamento do útero, que vai me gerar também uma redução de ansiedade na mente. Terapias que podem ser feitas através do umbigo melhoram muito o meu pensamento. Talvez a gente nunca tenha visto isso, talvez nunca tenha pensado nisso, mas já há muitos anos, talvez antes de falar de terapias, mas hoje, né, estão muito mais abertas ao nosso alcance, a gente já sabia que botar um pouquinho de óleo no umbigo vai me ajudar a relaxar. Então, o relaxamento através do ventre te dá também uma resposta positiva nos teus pensamentos, no movimento da tua mente. Traz aí um relaxamento de mente. Se tu estiver fazendo um tratamento para melhorar o equilíbrio na mente, tu vai também estar trazendo um reequilíbrio para tu Yoni, para todo o teu aparelho pélvico. Então, elas estão totalmente juntos e isso é sempre importante, né? Sempre que eu tiver masseter muito preso, muita dor, né? Nessa articulação. Na TM aqui, né? Essa articulação muito doída. Sempre que eu tiver muita tensão nos ombros, eu vou ter que mexer também no meu ventre. Eu vou ter que mexer também no diafragma. E não só nas costas, receber uma massagem nas costas. Talvez seja muito mais interessante massagear as costelas. As costelas, elas protegem
esse nosso aparelho tão forte, mas ao mesmo tempo tão suscetível a desequilíbrios, que é a nossa Ioni. Então, a massagem entra aí como uma das técnicas diárias, né? A automassagem não é necessário, não estou falando aqui de um terapeuta, mas de uma automassagem. Se eu sentir que eu tenho cólica, que eu tenho intestino preso, se eu sentir numa meditação mais preso, né, abaixo, 4 dedos abaixo do meu umbigo, aonde eu posso tocar no meu útero nessa massagem, se eu sentir mais tensionado essa região, é ali que eu vou ir massageando. Então, a técnica da massagem pode ser muito simples, né? A massagem Maia é uma massagem muito simples. O Abhyanga, que é uma massagem do Ayurveda, é uma massagem muito simples, que não precisa uma técnica específica, mas pontos, lugares que é onde tu toca com suavidade, com delicadeza. Então, eu vou propor a vocês que toda noite, né? Toda noite, quando for deitar na cama, leve um vidrinho de óleo ou de rícino ou óleo de gergelim prensado a frio. O gergelim é um óleo quente, de sua qualidade, né? A qualidade dele é quente, viscoso, nutridor e auxilia no sono, e ele também é um óleo importante no uso de retirada dos elementos ar e éter. É um óleo específico para vata, porque ele tem essa densidade e esse calor. Então, não é para fazer isso com um óleo como o de coco, um óleo de semente de uva. Daqui ele seria, né, não é um óleo bom, não é prejudicial, mas ele não seria o óleo específico para equilibrar esse lugar. Então, através do umbigo, um pouquinho, né, só para tapar mesmo o umbigo, ou com óleo de gergelim ou óleo de rícino. A propriedade do rícino é ser anti-inflamatória, ele reduz as dores. Os dois devem estar morninhos, né? A gente pode colocar o vidrinho um pouquinho dentro de uma água fervendo e vai usar muito pouco óleo, então um pouquinho tempo já está quente essa água. Coloca no umbigo, deixa 5 minutinhos, não precisa nem contar no relógio, sente o óleo, sente que ele, né, já está no momento certo, é mais ou menos esses 5 minutos que tu vai iniciar uma massagem, circulando, usando esse óleo que está no umbigo, então ele vai saindo com a tua massagem, usando esse mesmo óleo, circulando bem suave ao redor do umbigo, vai abrindo esse círculo, aumenta o círculo e vai fazendo essa massagem, né? Já esquentando as tuas costelas, suave, o toque é muito suave. Pode parar aqui no diafragma, coloca a mão sobre o diafragma, aperta 3 vezes. O diafragma fica entre as nossas costelas, topo aqui das costelas, deixa eu ver. 4 dedos aqui abaixo, né, da junção do seio. Nem 4, né? 4 porque o meu é pequenininho. 3 dedos, mais ou menos, 3 a 4 dedos. Faz 3 pressões. Se vocês tiverem uma percepção muito boa, vão sentir também que ali tem um buraquinho. Essas depressões que a gente tem no corpo, em Ayurveda a gente conhece como marma, pontos de energia. São pontos que, estimulados, vão aumentar a energia local, vai desintoxicar, abrir, né, para receber. Um pouco mais físico do que os chakras são um pouco mais sutil, mas também parecido nesse desbloqueio, né, energético. Então, a gente pode tocar nesse mármore, apertar bem dentro, se eu sentir, né, esse buraquinho, massagear também uns 5 minutos, circulando, e solta, vai deslizando lá para o teu útero. Faz uma massagem suave, é um toque, é um convite ao relaxamento do ventre, né? O óleo, a massagem, o toque, a respiração vai ajudar a abrir e a relaxar, a retirar tensão do teu útero. É diferente falar em fortalecimento do ventre
ou enrijecimento do ventre. Essa é a proposta do Ione Flau, falar dessa diferença de fortalecimento com tensionar, né? Não é fortalecer, é relaxar. O fortalecer é o aparelho como todo, como para segurar os teus órgãos, né? Isso é uma coisa, existem exercícios maravilhosos, né? A gente conhece técnicas também com os cristais, com os ovos, né? E Yoni Eggs, e o exercício, o yoga, todo esse exercício é muito importante para fortalecer, mas não enrijecer. A diferença do enrijecimento aqui, estamos falando de um local de vata. A gente está falando de um local que já é tenso por sua natureza, pela falta da viscosidade, da lubrificação desse local. Ele tem que ter a lubrificação natural, mas se em desequilíbrio, ele fica extremamente ressecado. E aí, doenças como a cólica, como o intestino desequilibrado também, né? Pode ser já inflamado ou só o intestino mais preso. Desequilíbrios da falta também de sangue, né? Ou desequilíbrios já doenças, endometriose, SOP, miomas, todas elas ligadas ao desequilíbrio desses elementos no ventre, a tensão demais no ventre. O Ayurveda também fala de Basti, né? O Nabi Basti é uma terapia que a gente coloca o óleo, o terapeuta coloca óleo, como numa panelinha, em cima do teu umbigo. Então, essa técnica de autoaplicação que eu falei já vai te ajudar muito. Ela vem de um conhecimento aí da ancestralidade das terapias do Ayurveda, né? Terapias já descritas há mais de 5.000 anos, mas dentro de um autocuidado. Colocar o óleo e fazer a massagem já vai ajudar bastante. Outra técnica só que eu quero passar para vocês é a Yoni Fumigation ou Yoni Smoke, né? Que é a técnica de colocar calor. Eu gosto muito da fumaça seca. Queimar as ervas, né? Queimar as ervas numa panelinha especial com uma saia e fazer a sauna, que pode ser sim por vaporização ou que pode ser seca. Elas têm diferença, né? Porque elas trabalham também com algumas diferenças, mas tu vai receber também a medicina dessa erva ser trabalhada. Aí eu acho que dentro de outro momento a gente pode explicar um pouco mais sobre cada erva, né? A gente pode falar, ou mesmo dentro dos cursos a gente vai vendo mais todas as medicinas que podem ser queimadas ou trabalhada com decocção ou infusão. Mas a busca do calor da sauna para essa região é importante porque também vai trazer relaxamento. Eu gosto muito do movimento da dança com a fumaça. Então, a sauna com a saia, né, a panelinha com o calor, seja na vaporização ou seja na fumaça, queimando a tua erva, com a dança, pode fazer a dança espiral, né, rebola, rebola, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, e depois faz o 8 invertido, dança o 8 invertido, vai soltando todo esse assoalho pélvico, colocando o útero no lugar, voltando ao relaxamento, né? Não deixar de ser um bloco. A gente está muito acostumado a ser bloco, o tronco, né? O tronco é um bloco, pernas, cabeça. Deixar de ser um bloco, levar a dança do teu útero, relaxamento, soltar esse lugar que é um lugar que necessita calor e necessita cuidado. No Ayurveda a gente fala, o equilíbrio da pessoa é quando ela tem a cabeça fria e o ventre quente. Então, manter a cabeça sempre fria e manter sempre o ventre quente. Isso vai ajudar a que os movimentos naturais desse elemento ar e éter, né, estejam equilibrados. Como eu falei antes, é bom lembrar, o elemento ar e éter, ele tem uma função muito importante para que a casa dele seja no nosso ventre, né?
que é retirar do nosso corpo as fezes e urina, menstruação, o parto. Então, é por aí que a gente libera. É a porta do nosso corpo. É ela que se abre. Então, tem muito mais para a gente conversar. A gente pode seguir essa conversa em um outro momento, mas eu queria explicar um pouquinho o que é o Ioniflow. Eu queria explicar um pouquinho a necessidade de relaxar, apesar de termos que firmar os nossos órgãos nesse local, a gente não deve, então, travar. Pensar sempre que se eu estou travando masséter, se eu estou travando ombros, eu também estou travando o útero. Pensar que a gente responde igualmente porque a gente tem essas terminações nervosas que unem, né, as nossas angústias, medos, pensamentos, ansiedade ao nosso útero, ou a amorosidade, alegria. E o cacau, onde entra tudo isso? Na bioquímica do cacau, né? A bioquímica do cacau, ela, através dos seus neurotransmissores aí, né, a gente consegue relaxar. Então, falando já de um outro sistema, o sistema endócrino, que é muito beneficiado aí pelo uso do cacau, os nossos hormônios, né, que regulam o movimento, comandam o movimento do nosso corpo. E quando a gente usa o cacau, a gente melhora aí serotonina, a gente melhora aí a ocitocina, a gente equilibra as funções das nossas glândulas hormonais. Então, o sistema endócrino em equilíbrio pelo uso do cacau, o magnésio também, esse mineral tão importante, né? A anandamina, feniletilamina e aqui por diante a bioquímica maravilhosa do cacau que retira essa tensão também da nossa mente. E por isso auxilia no fluxo menstrual e no relaxamento do útero. Gratidão, eu sou Vanessa Santete, então, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o movimento Ioniflow, sobre o equilíbrio através do nosso aparelho todo, né, feminino, e dessa conexão de sistema nervoso e Ioni. Gratidão.